Oh, Jesus, é pela Tua graça, Senhor, Espírito Santo de Deus, fala aos nossos corações nessa noite, que Tu possa ter liberdade para agir, para trabalhar em cada um de nós. Senhor, que a nossa mente esteja alerta, que o nosso coração esteja receptivo, Senhor, para tudo aquilo que Tu queres falar nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Lucas, no capítulo 22, a partir do versículo 24, irmãos. Glórias a Deus. Lucas, capítulo 22, a partir do versículo 24, que diz assim, ó. E houve também entre eles contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. E ele lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. E vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. E eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre o trono, julgando as 12 tribos de Israel. Amém, irmãos? Até aí, por enquanto, se puder, deixa a sua Bíblia aberta. Quem que está falando isso? Jesus, né? Jesus está falando isso para os discípulos. Aqui está quase no final do ministério de Jesus. São os últimos momentos dele aqui nessa terra. E esses irmãos, eles tinham acabado de sair do momento da ceia. Eles tinham acabado de ter um momento de comunhão, de cear com o Senhor Jesus. E a primeira coisa que eles fazem, levantar uma contenda. Dizer assim, eu sou maior. Não, eu sou o maior. Estava ali brigando entre eles para discutir quem era o maior. E aí, Jesus começa a repreender eles e a falar, olha, o mundo, os gentios, o povo lá de fora, o pagão, é que mede quem é o maior, aquele que tem autoridade ou quem é o menor. No reino de Deus, as nossas medidas para aquilo que é sucesso, para aquilo que é ser autoridade, é diferente. No reino de Deus é diferente. Aquele que tem sucesso é aquele que serve. Aquele que é o maior é aquele que faz a minha vontade. Né? Os padrões do reino de Deus, daquilo que é melhor, às vezes alguém pode olhar para mim e para você e pode dizer, poxa, ela poderia ser isso, poderia ser aquilo. A melhor coisa, irmãos, que nós podemos ser é estar no centro da vontade de Deus. Esse é o maior sucesso para a nossa vida. Se nós queremos ter sucesso, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus e entender qual é o nosso lugar nele, né? E aí Jesus continua falando, olha, no mundo é assim. E aí ele fala assim, ó, que vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações, e eu vos destino o reino, como meu Pai me destinou. O que Jesus está falando nesses versículos, irmãos? Que vocês estão aí discutindo para saber quem é que tem mais autoridade, quem que tem mais sucesso, quem que é o melhor. Vocês precisam entender que tudo que vocês têm é um presente, é uma dádiva. Vem de Deus, vem do céu. Então não há motivo para vocês ficarem com rivalidade. Porque quando é que tem rivalidade? Quando eu me acho melhor, porque aquilo que eu tenho é melhor. Mas quando a gente entende que o que a gente ganhou é um presente de Deus, é uma dádiva, não vai haver competição entre nós, irmãos. Porque isso aqui é para os cristãos, é para os discípulos que estavam ali. Então, quem é o maior nessa casa? Aquele que serve, aquele que faz a vontade de Deus. E às vezes a gente quer buscar um lugar de destaque, né, irmãos? A gente quer ser reconhecido, a gente quer ser honrado, que nós possamos buscar ser honrado pelo Senhor. E aqui ele fala no versículo 30, que ele destina o reino para que comais e bebais a minha mesa no meu reino e vos assenteis sobre o trono. Então, quer dizer, a nossa glória, irmão, não vai ser aqui. A nossa glória vai ser no céu.
Lá nós vamos receber o nosso galardão por aquilo que nós fizemos aqui na terra. Então, que não haja rivalidade, que não haja competição entre nós, que nós possamos buscar o centro da vontade de Deus. Quem sabe o centro da vontade de Deus para a sua vida seja estar aqui em cima pregando, quem sabe seja estar na porta recebendo, quem sabe seja ali regulando um som. Você sabia, irmãos, muitos irmãos não sabem, não se percebem, mas para a gente estar aqui nesse culto hoje, alguém saiu de casa mais cedo do que todo mundo. Chegou aqui correndinho e começou a ligar tudo essas aparelhagens, esses botões que tem que ligar para funcionar aqui. Nada disso acontece sozinho. Alguém fez isso. E às vezes essa pessoa pode achar assim, não sou tão importante. Se ela está no centro da vontade de Deus, se ela está fazendo aquilo que o Senhor chamou ela para fazer, ela vai ser honrada pelo Senhor. Amém, irmãos? E aí Jesus continua, irmãos. Aí eu quero que você preste atenção ali no versículo 31, que diz assim, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para se andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. E quando eu continuo lendo esse texto, irmãos, eu não posso imaginar outra coisa. A gente conhecendo o tal do Simão Pedro, a gente já pode imaginar que era ele que estava no meio da contenda lá, contendendo com os irmãos, se achando o melhor, né? A última bolacha do pacote. Então, e Jesus adverte, dizendo, Simão, Simão, eis que Satanás os pediu para se andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teu irmão. Irmãos, é forte essa palavra que Jesus dá para Pedro, né? E tu, quando te converteres, e ela me chamou muita atenção. Porque Pedro andava com Jesus fazia 3 anos, irmãos. 3 anos ele estava andando com Jesus. Ele tinha participado dos milagres de Jesus. Ele tinha acabado de participar da Santa Ceia. Ele era parecido com Jesus. Depois, lá na frente, a gente vai ver que alguns confundem. Reconhecem ele, tu és parecido com Jesus. Então, quer dizer, é possível, irmãos, andar com Jesus por 3 anos e ainda não ser convertido. Que estranho, né? Mas irmão, está aqui, é a palavra de Deus. Porque o que é conversão? Né? Convergir, você está indo para um lado, e daí você converte, você passa a andar por outro lado. Não é só virar para o outro lado, mas é caminhar na direção oposta. Então, o que Pedro estava fazendo aqui? Pedro estava levantando contenda entre os irmãos. E daí Jesus diz para ele, quando tu te converteres, tu vai fortalecer os teus irmãos. Quando tu te converter de verdade, isso aí não vai passar na tua cabeça. Vocês não vão querer saber quem é o maior, quem é o menor. Tu vai fortalecer os teus irmãos. Então, Pedro precisava passar por esse processo de conversão. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. É essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para os irmãos. E eu creio, irmãos, que não poderia ser nenhuma outra. Porque quando a gente é convocado para pregar, que Deus dá uma palavra para a gente, parece que nada mais poderia ser falado. Você folheia a Bíblia e você vai lá, na multiplicação dos pães, que história linda, né? Não, mas não tem nada para falar daquilo ali. Porque é só essa palavra, parece que só existe isso na Bíblia. Né? Então, assim, essa é a palavra que o Senhor quer falar conosco nessa noite, que nós possamos abrir o nosso coração. Então, assim, Pedro, irmãos, ele precisava ser restaurado em uma área da vida dele para que a conversão fosse completa. Até ali, ele tinha sido convencido. Ele estava convencido. Mas Pedro, ele precisava ser restaurado na visão dele. Pedro, ele estava com uma visão distorcida, irmãos, de si mesmo, de quem ele era. Olha o que ele fala para Jesus aqui, 33. E ele disse, Senhor, estou pronto contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse, digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue
que me conheces. Então, Pedro, irmãos, ele estava com uma visão distorcida de si próprio. Ele realmente achava que ele estava pronto para ir até a morte com Jesus. Ele realmente achava que ele estava pronto para ser preso com Jesus. Afinal, ele era Pedro. Ele tinha andado sobre as águas. Ele tinha experimentado o sobrenatural. Ele se achava pronto, irmãos. Ele se achava o protetor de Jesus. Tanto é que quando Jesus foi preso, ele pega a espada, corta a orelha do soldado. Por quê? Porque ele se achava aquele que ia proteger o ministério de Jesus. Nada ia acontecer com Jesus, porque o Pedro estava ali. Aquele que tinha andado sobre as águas. Então, irmãos, Pedro, ele estava com uma visão distorcida de quem ele realmente era. E Jesus usou 3 ferramentas para clarear a visão dos olhos de Pedro sobre ele mesmo. E eu quero falar sobre elas com vocês. E a primeira ferramenta que Jesus usa para falar com Pedro está ali no versículo 34. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. A primeira coisa que Jesus usou para clarear, para tentar clarear a visão de Pedro, foi a palavra. Jesus tentou alertar ele, falar com ele. Olha, Pedro, não é bem, tu precisa te converter. E quando tu te converter, tu não vai mais agir dessa maneira. Aí Pedro pula e diz: não, eu vou contigo até a morte. Eu estou pronto, Senhor. E aí Jesus disse: hoje mesmo tu vais me negar. Então, primeira ferramenta que Jesus usa para limpar, para clarear a visão de Pedro é a palavra. E hoje não é diferente na nossa vida. A palavra de Deus diz lá no Salmo 119, 105, que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. É através da palavra de Deus, irmãos, é lendo a palavra de Deus que os nossos olhos vão sendo iluminados para que nós possamos ver quem realmente nós somos. Porque nós precisamos, irmãos. A segunda ferramenta que Jesus usou para falar com Pedro, e eu quero ler, que já está a segunda e a terceira, aqui no versículo 55. Continua no capítulo 22 e o versículo 55. E havendo-se acendido fogo, aqui, irmãos, depois disso Jesus foi preso, Jesus foi pego e os discípulos ficaram meio dispersos, e daí acontece isso, ó. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos sentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentada ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém ele negou, dizendo: mulher, não te conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. E passada quase 1 hora, um outro afirmava, dizendo: também este é verdadeiramente, estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o galo cantou. Segunda ferramenta, irmãos, que Jesus usou para que Pedro tivesse sua visão aberta, restaurada, foram as pessoas. Às vezes nós somos afrontados por pessoas e a gente acha que isso é que coisas chatas essas pessoas, né? Para que ficar falando isso? Mas eles estavam sendo ferramenta do Senhor para trabalhar na vida de Pedro. Pedro precisava passar por esses momentos de aflição. Ele precisava ser afligido e essas pessoas foram usadas para que Pedro fosse afligido naquele momento, para que doesse no seu coração. Irmãos, a gente se engana quando a gente pensa que caiu uma folha de uma árvore sem ser permissão de Deus. Ainda essa semana eu estava conversando com a mãe a respeito de uma coisa que aconteceu no passado e num culto que eu vim e que Deus falou muito comigo. Deus falou muito pessoalmente, Deus falou realmente, Deus falou tudo aquilo que eu precisava ouvir. O Senhor falou e era uma época no ano passado que quando eu estava vindo, o Benjamin não estava ficando na escolinha, então eu precisava vir e eu acabava não assistindo a pregação,
dos cultos, estava ficando sempre lá em cima. E naquele dia a mãe ficou doente. Deu uma coisa lá nela, ela disse, eu não vou poder ir na igreja, eu não vou poder. Eu disse, então fica com o Benjamin. Estás doente, mas tu pode ficar com ele. Aí deixei o Benjamin com ela e vim para a igreja. E naquele dia, eu assisti o culto, ainda eu estava dizendo para ela ontem. Eu revi o culto, né, e estava dizendo para ela, disse, poxa, nesse dia eu não fui, ela falou para mim. Eu disse, claro, tu não fosse para eu poder assistir a palavra. Até o teu mal-estar, a tua doença naquele dia contribuiu para o propósito de Deus. Deus queria falar comigo, Deus queria falar através daquela palavra, e se ela não tivesse ficado doente, eu não teria ouvido. Então Deus aplana tudo, irmãos. Quando a gente está na presença do Senhor, tudo o que acontece é permissão dEle. Então, se alguma pessoa talvez tenha te afrontado, tem batido de frente contigo, se humilhe, irmão. Passa pelo propósito dando glória a Deus, na presença do Senhor, sendo servo de Deus, sabe? Estão me afrontando, crendo que há um propósito para todas as coisas. Você não é qualquer um, você é filho de Deus. E o teu Pai trabalha em todos os detalhes na tua vida. Nada é por acaso. Não existe coincidência na vida do cristão. Existe Deus trabalhando de diversas formas. E Pedro precisava passar por isso aqui, irmãos. Você repare que na oração que Jesus faz por ele aqui, diz assim, e ele lhe disse, 31, disse também o Senhor, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Jesus não rogou por ele para dizer assim, eu roguei por ti para que Satanás não cirandasse contigo, não te peneirasse, não. Jesus disse, ele vai te peneirar, eu não roguei para ele não te peneirar, tu precisa ser peneirado. Tu precisa ser lapidado, tu precisa passar pelo fogo, pela prova, para que daí o Senhor faça do teu caráter, molde a tua vida como Ele quer. Então eu orei para que a tua fé não desfaleça. Essa foi a oração de Jesus. Então a segunda ferramenta, irmãos, que Jesus usou para trabalhar na vida de Pedro foram as pessoas. E a terceira ferramenta, irmãos, lá no versículo 61 diz assim, e virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. A terceira ferramenta, irmãos, que Deus usou para lapidar a vida de Pedro, foi o confronto de uma autoridade. Para que Jesus foi olhar para ele naquela hora, irmãos? Acho que todo mundo consegue imaginar essa cena, né? Pedro, não, eu não, estás doido? Eu não te conheço, sai para lá, mulher, não te conheço. Daqui a pouco ele olha, Jesus dá aquela olhada assim. Tipo assim, para quê, né, irmãos? Pedro precisava ser confrontado lá no fundo da alma dele, irmãos. Eu acho que nada doeu mais tanto no coração dele do que aquele olhar de Jesus para a vida dele, né? Porque ele tinha dito, não, Jesus, eu estou pronto contigo para ir até a morte, né? Com o seu ego lá em cima, e naquela hora Jesus olha para ele, lembra do que eu te falei? Então a terceira ferramenta, irmãos, é o confronto de uma autoridade espiritual. Muitas vezes nós precisamos ser confrontados por pessoas que são autoridade espiritual. Não por qualquer um que está lá na rua, mas por pessoas, pelo pastor, que vai chegar para a gente e vai dizer uma coisa que a gente não vai gostar de ouvir. Por alguém que está do lado da gente, por um irmão da gente, da igreja, que conhece a vida da gente, talvez vai chegar e vai dizer, olha, irmão, tu estás errado. Tu estás errado, irmão. Tu vai para o inferno. Tu não pode fazer isso, Deus não se agrada disso. E a gente não quer ouvir isso, né, irmãos? A gente não quer ser confrontado. Dói muito no momento em que a gente é confrontado.
mas faz parte das ferramentas que o Senhor usa para nos moldar, para moldar a visão que nós precisamos ter. Nós precisamos muitas vezes ser afligidos por pessoas que nós amamos. Nós precisamos, irmãos, ouvir a verdade. A palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Talvez essa palavra seja dura para essa noite, irmãos, mas ela é a verdade. E só a verdade tem o poder de mudar a nossa vida. Só a verdade, irmãos. Pedro, ele chorou amargamente. O que é esse chorar amargamente? É o arrependimento. Só essa palavra, irmãos, só o arrependimento verdadeiro pode me levar, pode te levar para a verdadeira conversão. Nós só podemos nos converter verdadeiramente quando nós nos arrependemos. E não há, irmãos, o que se arrepender quando nós não nos enxergamos. Você entende? Nós precisamos ter uma visão moldada, uma visão restaurada, uma visão transformada, para que o Senhor possa abrir os nossos olhos e a gente possa enxergar. Puxa, eu preciso de Deus. Nesse momento, irmãos, Pedro reconhece, eu preciso, não sou tudo aquilo que eu pensei. Eu achei que eu podia proteger Jesus, eu achei que eu era maior que Jesus. Na verdade, eu preciso e eu dependo dele. Pedro entendeu que dependia dele e ele se achou tão pequeno, irmãos, tão vazio, tão inútil, que ele voltou a pescar. Não tem mais o que fazer aqui, não tem mais o que fazer pelo reino de Deus. Eu não tenho mais nada para dar para o Senhor. E daí, irmãos, é que ele estava pronto. Daí é que ele estava pronto para o Senhor fazer e para o Senhor trabalhar. Que daí ele disse: Senhor, eu não tenho nada, mas eu dependo de Ti. Eu preciso de Ti, é tudo por Ti, é tudo para Ti. Então ele foi confrontado, irmãos. No mais íntimo ele chorou amargamente. O arrependimento é um processo obrigatório na vida do convertido, que ele só consegue passar quando ele tem a visão aberta. Pedro teve a visão tão aberta, irmãos. Pedro foi tão transformado por essa situação, que depois ele pregou sobre o arrependimento. Uma das primeiras pregações que Pedro faz lá em Atos 3, 19 e 20, ele diz assim, ó: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descansos da parte do Senhor. Depois, lá em Atos 2:38, ele diz: Pedro respondeu: arrependa-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pedro, depois disso, irmão, passou a desfrutar da plenitude de Deus. Ele passou a ser completo no Senhor. Ele foi um homem tão usado por Deus que as pessoas levavam os doentes, irmãos, para colocar por onde ele passava, que a sombra dele, irmãos, curava os doentes. Agora você imagina, irmão, esse Pedro sem ser transformado. Deus tinha como fazer isso na vida dele? Ele se achando aquele Pedro. Ele ia se achar maior que Deus. Pedro precisou ser lapidado, precisou ter a visão restaurada, renovada de quem ele realmente era, para daí poder viver e experimentar tudo aquilo que Deus tinha para ele. E você pode dizer assim: tá bom, irmã, então tu viesse aqui para dizer que nós não somos convertidos, que nós precisamos ouvir essa palavra? Não, irmãos, eu não vim. Mas o que eu sei te dizer é que todos nós já nascemos com uma visão distorcida e precisamos ter a nossa visão restaurada pelo Senhor. Talvez você já passou por esse processo. A minha visão já foi restaurada, eu já consegui enxergar quem realmente sou. Mas o Senhor falou ao meu coração que esse é um processo que não acontece só uma vez na vida do cristão. A gente está todos os dias, irmãos, precisando pingar nos nossos olhos o colírio do Espírito Santo, para poder ter a nossa visão limpa todo dia, irmão. Eu preciso deixar o Senhor me mostrar mais alguma coisa a respeito de mim. Não acabou, não foi só um dia, só começou essa obra. E todos os dias eu preciso, sabe por quê? Porque o inimigo, nosso adversário, eu fiquei hoje preparando essa pregação e o Senhor colocando no meu coração, como a gente dirigindo um carro, né?
como a gente dirigindo um carro e a gente limpa bem o para-brisa, mas aí a gente não está andando nessa estrada sozinho. A gente tem um inimigo que a palavra de Deus chama de enganador. O que o enganador faz? Ele esconde as coisas. Ele faz as coisas por debaixo dos panos para que as pessoas não vejam. E é isso que o nosso inimigo faz. Ele engana. Ele vem nesse para-brisa e ele joga uma sujeirinha hoje. Ele joga uma sujeirinha depois. E se nós não estamos limpando constantemente com o colírio do Espírito Santo os nossos olhos, a nossa visão pode se escurecer de novo. Então, todos os dias, a gente precisa limpar os nossos olhos. E como, irmãos? É eu que me limpo? Não, eu peço para o Senhor. É o Senhor quem trabalha na minha vida. É o Senhor quem me mostra. Irmãos, eu já estou há mais de 20 anos que eu conheço ao Senhor. E de lá para cá, muitas coisas têm sido trabalhadas na minha vida. E hoje eu ainda trabalho. O Senhor ainda trabalha. Tem coisas, irmão, que tu tem que voltar de 20 anos lá atrás, que tu pensava assim, meu Deus, eu tinha feito tudo certo, e daí o Espírito Santo te mostra que não, que aquilo era pecado, vai lá e pede perdão. Eu disse, mas como, Senhor? Eu me achava tão certo aquilo ali que eu fiz, eu era tão cristã, eu era tão crente da tua palavra, fazendo tudo certo. Aí o Senhor diz, não, vai lá e pede perdão. Então, todo dia, irmão, se a gente dá lugar, o Senhor vai nos mostrando áreas da nossa vida, da nossa visão que precisam ser limpas. E, irmãos, nós já nascemos com a nossa visão deturpada. A nossa visão foi tampada e nós precisamos do Espírito Santo para limpar ela. Eu quero ler com você lá em... Não precisa abrir se não quiser, irmãos. Lá em Gênesis, no capítulo 3, o versículo 6 diz assim, ó. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e reconheceram que estavam nus. Irmãos, eles não estavam nus antes, eles estavam. Antes do pecado, o homem e a mulher não tinham roupa, eles já estavam nus. Mas o que mudou? Qual foi a primeira coisa, irmãos, que mudou na vida do homem e da mulher depois que entrou o pecado? A visão. A maneira como eles enxergavam as coisas. A visão do homem, por causa do pecado, foi deturpada. Nós passamos a enxergar as coisas não da maneira que Deus tinha nos criado para enxergar. O pecado entrou no meio da nossa visão. Então, por isso é que nós precisamos ouvir essa palavra, irmão, porque todos nós nascemos com um problema na nossa visão espiritual. E nós precisamos ser limpos pelo Senhor, deixar o Senhor trabalhar na nossa vida. Então, a primeira área da nossa visão que precisa ser restaurada, transformada, é a visão que nós temos de nós mesmos. E só o Espírito Santo pode fazer isso na nossa vida. Só Ele pode nos fazer enxergar aquilo que nós precisamos mudar, limpar, ser transformado. Vem dele. Mas eu quero falar de uma outra área na nossa vida, na nossa visão, que nós também precisamos deixar o Senhor trabalhar. Era uma outra palavra, irmãos, mas o Senhor me fez trazer ela também aqui junto. Está lá em João, no capítulo 2. Glórias a Deus. Isso aqui já é no comecinho do ministério de Jesus. Nós estávamos falando lá no final do ministério de Jesus, agora a gente vai lá para João, no capítulo 2. Que diz assim, ó. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto eles vos disser. E aí o término da história os irmãos já conhecem, né? Jesus transforma água e vinho num casamento, né? E eu fiquei ali... Estava lendo há alguns dias essa palavra e parei nela e parece que tinha alguma coisa. Eu
Sabe quando vem aquele questionamento, né? Mas por que Jesus falou assim com a mãe dele, né? O que ele quis dizer com isso, né? Ele diz que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora, mas daí ele vai lá e transforma o vinho. Eu fiquei me questionando e eu dizendo, Senhor, me dá a revelação dessa palavra. Me traz uma revelação dessa palavra. Eu queria entender, porque tem coisas que a gente não consegue entender só lendo o texto, que a gente precisa de uma revelação do Espírito Santo. E aquilo me chamou muita atenção e aí o Senhor falou no meu coração assim, Jesus precisava fazer isso com Maria. Porque, como se o Senhor falasse comigo, te coloca no lugar dela. Ela tinha recebido uma promessa. Era a promessa. Ela ficou grávida sem ter um marido, sem um homem, do Espírito Santo. E aí veio um anjo lá na casa dela e disse, olha, o teu filho vai ser o rei, o teu filho... Deu um monte de promessa para ela, o teu filho vai ser o Salvador. Imagina essa mulher, irmãos. Já queria meu filho? Eu vou administrar os negócios do meu filho, milagre aqui, milagre ali. Imagina, irmãos. Era a promessa dela. O Senhor, era a promessa dela, era o milagre dela. Jesus era o filho dela, que Deus deu para ela, porque ela era uma mulher de Deus. Aí o Senhor colocou no meu coração, ela precisava entender o propósito dela. A visão dela, irmãos, estava na promessa. É o meu ministério do meu filho Jesus. Ele faz milagres, com certeza ela já tinha feito milagres, porque ela já sabia que ele era poderoso e tudo que ele tinha feito, né, irmãos, desde a infância. E aí Jesus precisa dizer para ela, que tenho eu contigo, mulher. Tipo assim, te aquieta. É a obra de Deus, é os planos de Deus, é o propósito do Senhor. Não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre nós, é sobre Ele. Nós estamos aqui por um propósito maior. E às vezes a nossa visão, irmãos, está tão focada no meu, talvez a tua visão sobre si já foi restaurada, você já entendeu que você precisa de Deus, mas daí nós temos que cuidar, irmão, que na caminhada o Senhor vai nos usando e a gente acha que a gente é alguma coisa, sendo o meu ministério da pregação da palavra, porque se não sou eu, irmãos, nós servimos a um propósito, nós estamos todos caminhando juntos, trabalhando nesse propósito que é do Senhor, porque dele, para ele e por ele são todas as coisas. Nós estamos aqui juntos e vamos chegar no céu juntos, e ele é que é o único digno de honra, de glória, de louvor e adoração. Então, irmãos, que a nossa visão possa ser restaurada aqui também. Eu creio que esse também era um problema de Pedro, porque Pedro também achava que era ele. Tanto é que eles estavam discutindo quem era o maior. Quem é o maior aqui no ministério de Jesus? Sou eu, porque eu andei por sobre as águas e vocês não fizeram nada parecido? Então, irmãos, ele não tinha entendido isso. E aqui Maria, também eu creio, ela estava querendo administrar, porque ela disse, não tem vinho. Faz aquilo que sabe fazer, vamos lá, é a hora. E aí Jesus, que tenho eu contigo, mulher, não é chegada a minha hora. Aí ela, mesmo assim, ela, né, sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Já estava organizando, administrando o milagre. Irmãos, é sobre ele. Nós temos o nosso propósito, Deus chamou cada um de nós para um propósito, mas o propósito é dele. Se nós queremos viver os sonhos de Deus, os propósitos de Deus, nós precisamos ter a nossa vida restaurada nesse sentido. Nós precisamos ter a nossa visão restaurada nesse sentido. Sabe, irmãos, deixa o Espírito Santo te mostrar. Não seja orgulhoso de dizer, eu já sei tudo, eu já entendi tudo. Eu disse para o Senhor, enquanto estava escrevendo essa palavra, eu não quero precisar passar pela aflição que Pedro passou, irmãos, para precisar entender quem eu sou.
onde eu preciso mudar, as áreas que o Senhor tem que trabalhar, que nós não venhamos ser assim. Às vezes a gente é difícil de entender, né? O Ricardo estava pregando no domingo, e daí ele falou sobre Neemias, né? E aí ele estava ministrando, e o Senhor já tinha falado comigo sobre Neemias num tempo atrás, e eu estava dizendo, Senhor, como a gente é difícil de entender as coisas, de ouvir a voz de Deus, parece que a gente demora. A mãe sempre limpa a minha casa nas sextas-feiras, e daí um dia, uma sexta-feira, eu cheguei em casa, e a Bíblia estava aberta, ela limpou, e ela pegou a Bíblia e deixou aberta assim, lá em cima da minha cômoda no quarto. Aí eu pensei assim, vou ler uma palavra. Aí eu fui lá e peguei a Bíblia onde estava aberta. Daí eu li sobre Neemias. E foi ali quando começamos as mudanças aqui na igreja. E aí o Senhor falou muito comigo. Que Neemias se levantou para ajudar, né, para reconstruir os muros. E Deus estava falando comigo que eu precisava me levantar para ajudar a reconstruir os muros, fechar as brechas, consertar as portas, aquilo que o Ricardo falou. Mas daí eu li aquela palavra e falou muito comigo. Daí eu pensei assim, ó, quer ver como a mãe colocou nessa palavra só para mim ler? Eu pensei, aquilo falou tanto comigo, e eu pensei assim, ó, quer ver como ela pensou assim, ó, vou colocar aqui para ela ler essa palavra. Olha o que eu pensei, irmãos. Que eu sabia tanto que era para mim, que eu pensei, foi ela que colocou ali só para dizer assim, ó, fala com ela, Senhor. E daí depois passou alguns dias e disse, mãe, foi tu que abrisse a Bíblia lá em cima, assim, tal. Não, eu só coloquei a Bíblia aberta lá. Eu disse, tá bom. Aí o Ricardo estava pregando, eu estava pensando, meu Deus, a gente é tão difícil de ouvir a voz de Deus, a gente é tão difícil de entender quando Deus está falando. E eu estava meditando nisso essa semana. Outro acontecido, Deus falou comigo também naquela palavra de Zacarias. Eu li que Zacarias, né, ele recebe o anjo diz, tua esposa vai ter um filho. Eu já até trouxe essa palavra aqui. Tua esposa vai ter um filho, as tuas orações foram ouvidas. Ele estava orando aquele propósito. E aí, Zacarias, no final, que o anjo prometeu tudo, ele diz, mas como posso ter certeza? E aí, aquela palavra foi como essa aqui, ela ficou ali, meu Deus, o que será que o Senhor está querendo falar com isso? Eu fiquei, dias, eu li, eu pensei, eu vou ler até entender alguma coisa, o Senhor está querendo falar que isso aqui não pode? Daí, um dia, irmãos, de manhã, eu li, e daí veio no meu coração assim, ó, Zacarias, é tu? Foi como se viesse um estralo, e eu estava me lembrando essa semana, a gente é tão difícil para ouvir a voz de Deus. O Senhor fala, e a gente acha, é coincidência, essa palavra deve ter sido para o irmão, a gente é tão difícil, irmãos, e quando a gente abre o coração e deixa Deus fazer, é tão bom, mas a gente tem uma dificuldade, que nós possamos nos desprender nessa noite, que você possa ter ouvido essa palavra, e possa dizer, Senhor, se há algo em mim que eu preciso me enxergar melhor, se há alguma coisa que Tu queres me mostrar ao meu respeito, me mostra, Senhor, eu quero ouvir Tua voz. Olha, irmãos, o que Pedro viveu, ele viveu a plenitude de Deus, depois que ele se deixou ser lapidado, ser transformado, depois que a visão dele foi moldada. Eu quero te convidar, se coloque de pé, e nessa noite, eu quero te convidar, vamos juntos orar, irmãos, para que Deus restaure a nossa visão. E melhor, você não vai orar só por você. Você vai orar para que Deus restaure a visão dessa igreja. Porque a palavra diz que aonde há união, ali o Senhor ordena a bênção. Então nós vamos numa só fé, irmãos, orar para que o Senhor restaure a visão da nossa igreja. A visão de cada um de nós. Você não vai orar só por você, você vai orar por todos. Porque quando a nossa visão, irmãos, for restaurada, quando nós deixarmos o Senhor trabalhar na nossa vida da maneira que Ele quer, nós vamos experimentar o sobrenatural. Nós vamos dizer, levanta e anda, e vai levantar e vai andar. Nós podemos isso, o Senhor tem essa
promessa para nós, mas nós precisamos ser restaurados na nossa visão. Então feche os teus olhos. Se você quer uma oração especial, saia daqui do teu lugar, vem aqui à frente, os obreiros vão orar. Fecha os teus olhos, vamos juntos orar, irmãos. Peça para o Senhor, me dá a visão, Jesus. Abre a minha visão, Senhor. Abre a visão, me mostra quem realmente eu sou. Senhor, quebra meus paradigmas, Senhor. Quebra, Senhor, tudo aquilo que eu penso que eu sou. Tudo a meu respeito, me faz novo. Me faz de novo, faz algo novo, Senhor. Trabalha na minha vida como tu nunca trabalhasse, Jesus. Espírito Santo de Deus, que nós possamos dar liberdade, Senhor. Que tu possa dar visão para essa igreja, Senhor. Que tu possa dar visão para os teus filhos, Senhor. Que eles possam se enxergar, Senhor, e enxergar onde eles estão inseridos no teu propósito, Pai. Espírito Santo, Espírito Oh, Espírito Santo de Deus, nos dá visão. Abre os nossos olhos espirituais, Espírito Santo. Abre os nossos olhos espirituais. Trabalha, Senhor, e começa em mim, Senhor. Começa em mim, Jesus. Tira tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Como tu fez na vida de Pedro, Senhor. Que tu possa fazer nas nossas vidas, Jesus. Oh, Deus, queremos ser tua morada. Oh, Jesus, eu sou o teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou o teu lar. Nós queremos ser teu lar. Nós queremos ser tua morada, Jesus. Oh, Deus, restaura a nossa visão, Senhor. Restaura a nossa visão. Restaura a visão da tua igreja. Oh, Pai, que cada um dos teus filhos possa entender o seu propósito, o seu chamado, Senhor Jesus, o seu lugar no reino de Deus. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade. Liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo.